Bom, pessoal, essa live eu nem avisei, nem postei card, mas é uma live, vai ficar salva aqui e lá no YouTube também, né? Falar um pouco sobre os Atlantes, sobre a Atlântida, porque hoje, né, é a nossa ancoragem com os sacerdotes, os guardiões atlantes, né? E a gente vai iniciar hoje à noite. E o pessoal pediu para mim abrir essa live para aprofundar um pouco mais nessa linha de entendimento, né? Atlântida, os Atlantes, os magos, os sacerdotes, essa egrégora, que eu tenho forte conexão. Se for perguntar, Lemúria e Atlântida, claro, muitos de nós já tivemos os dois, né? Mas Atlantes, para mim, eu tenho mais forte a conexão, né? Bom dia! Bom dia, boa tarde. Olha que eu ganhei. Ganhei de uma amiga aqui, que ela também é bruxa, aqui de João Pessoa. E ela disse, não, você tem orelha, então vai ficar lindo. E aí vou usar. Quem ainda não está fazendo parte do grupo, o link está aqui no destaque, grupo do WhatsApp. O nosso grupo lá do WhatsApp dos estudos das questões emocionais, feridas emocionais, processos emocionais, né? Só entrar ou então me mande mensagem aqui que eu mando o link. Maravilha! Bom, eu acredito que já está todo mundo aqui. Vamos começar? Não quero também deixar essa live muito grande. Deixa eu ver aqui. Para a gente trazer alguns entendimentos, explicações a respeito dessa conexão, dessa energia ligada principalmente aos Atlantes, ou Atlântida, né? Tanto faz. Atlantes, Atlântida, certo? Bom, eu fiz uma live anterior falando um pouco da minha conexão com a Atlântida. Eu vou falar sobre mim, né? Sobre a minha conexão com Atlantes, né? Bom dia. O planeta Terra, eu já fiz muitas lives anteriores falando sobre essa questão, mas sempre bom reforçar. O planeta Terra é considerado um dos berços que comporta grande parte de uma cadeia genética de DNAs, vários DNAs de várias raças universais. É um sistema energético próprio, chamado biblioteca viva, próprio para receber a genética de outros seres, para poder manter ali a sua espécie em desenvolvimento. Por isso que temos vários animais de várias espécies, o planeta inteiro, de desenvolvimento para o seu processo evolutivo pessoal, daquela determinada raça específica. Vocês já ouviram falar que na Groenlândia, se não me engano é na Groenlândia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Esqueci até de perguntar. Se eu não me engano é na Groenlândia, que tem um museu. Não é um museu, né? Assim, não é de visitação. É um banco de dados. É um local que arquiva sementes de várias árvores, de várias espécies do nosso planeta. Então lá se encontra resfriado várias sementes de várias espécies aqui do planeta Terra. Por quê? Porque eventualmente eles acreditam pode acontecer algum tipo de cataclisma, algum movimento que aconteça no planeta a ponto de precisar de repor, né? Se caso aconteça a perda, para repor, né? Aí já tem ali as sementes para replantar de novo. Projeto Arca de Noé, Jasmine falou. Exatamente, Projeto Arca de Noé.
Com esse intuito, não é? Manter a espécie viva e contínua ao longo do tempo, se caso aconteça qualquer tipo de situação. Por que os outros seres de outras espécies, de outros sistemas, galáxias, universos, escolheram entre as 12? São 12 terras, vamos dizer assim, parecendo com a nossa. Só que com a sua composição diferente, porque 12 planetas essencialmente diferentes. E esses planetas sendo bibliotecas ponto de armazenamento de informação, para quê? Para poder guardar essas informações para, se eventualmente aconteça qualquer coisa, tem como manter a continuação daquela espécie, daquela genética, ela se estende. O planeta Terra, como um planeta berçário, tô calor aqui em João Pessoa, tá bem um pouquinho quente. Planeta berçário é exatamente para isso, com esse intuito, né? Armazenar essas informações, essa genética, esses genes, e perpetuar a espécie. Tanto estando em evolução, aqui, os animais eles estão evoluindo, as plantas estão evoluindo, tudo que está aqui está evoluindo, nós estamos evoluindo. Como também somente para armazenar ali a informação em si daquela determinada espécie, daquela determinada raça, né? Enfim. Por isso que temos essa variedade de várias espécies aqui no nosso planeta. Começa daí. Diferentemente de outros planetas na galáxia, que é somente aquela raça e algumas outras para compor aquele sistema. Mas nada tão expansivo como a gente tem aqui, né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu não vou aprofundar muito, que é muita coisa. Para poder a gente seguir essa linha de raciocínio aqui. Vamos falar agora de Atlântida. Por que a Atlântida ela veio a ser estabelecida nesse sistema biblioteca viva? Justamente para preparar, porque já foi previsto lá atrás que, seguindo determinadas linhas do tempo, chegaria, por conta da espécie, chegaria a, consequentemente, acontecer problemas. A espécie causar problemas, que a gente já sabe. Guerras, enfim. Principalmente por conta de influências de outras raças negativas, que foi exatamente o que aconteceu. Os Anunnaki danificaram regressão do DNA da raça humana e tudo mais que eu acredito que muitos já ouviram falar, né? E muitos de nós já viemos já encarnando ali, desde de Atlântida até seguir os dias de hoje, né? Já dentro de uma programação de alma maior, tá? Então, o nosso entendimento não é capaz de raciocinar, mas saindo das linhas do tempo, tipo probabilidades. Se a gente for nessa probabilidade, se a raça seguir nessa direção, acontecerá esse resultado futuramente. Então, meio que já era sendo uma preparação para várias possibilidades de acontecer, dentro de linhas temporais, de acontecer esse tipo de situação, né? O Jardim do Éden, né? Também como já foi falado lá atrás, essa espécie ela foi criada, né? Para principalmente fortalecer a raça humana, né? Como assim? A Atlântida era formada por várias outras raças. Sírios, Altair, Pleiades, Arcturus, Andrômeda, enfim, várias outras raças vieram e começaram a ter meio que um intercâmbio entre elas, e as que já estavam aportadas aqui no planeta
para já ir dando esse suporte sobre o projeto Terra, ligado a essa questão de desenvolvimento e interação entre raças, porque o sistema da Terra ele é inserido em uma localização, ele é localizado em um ponto da galáxia que tem vários portais que facilitam como é que eu posso dizer? O intercâmbio entre várias raças. Então, várias raças vêm de lá de longe para cá e daqui deixam as suas contribuições, aprendem, enfim, e depois vai para outras raças. É como se fosse uma encruzilhada. Vamos dar exemplo, uma encruzilhada, né? O planeta Terra tá no meio. Então, tem gente que vem dessa parte, tem gente que vem dessa outra, tem gente que vem dessa outra. Tá entendendo? É uma ramificação. Então, facilita esses corredores energéticos, esses corredores de portais, para que essas outras raças interajam com a gente, com esse ponto específico aqui, né? E a Atlântida, ela foi estabelecida para que houvesse, né? Essa simbiose dessas outras raças, essa interação. Se você vem de um ponto lá de longe, você para nesse ponto para poder seguir para outro ponto, como eu dei o exemplo da encruzilhada, você para nesse ponto, você interage ali e você vai para outro ponto. São portais interdimensionais que facilitam, né, essa interação. Então, tinha que haver uma estrutura para poder comportar consciências desses outros sistemas e dentro do projeto Terra eles poderem também interagir entre eles com suas contribuições de seus DNAs, seus genes e tudo mais, né? Então já começa daí uma diplomacia entre várias raças. Aqui, tendo como uma base, uma sede, o planeta Terra. Entendeu? Por isso que quando a Federação Galáctica traz aqueles... Eu acho até que Cryon já falou sobre isso. Quando a Federação Galáctica traz aqueles informativos, enfim, ou algum membro da Federação traz esses informativos, o que eles apontam? Que o planeta Terra que o planeta Terra está passando por esse processo que envolve outras raças, envolve o universo, né? Envolve muita coisa ligada a outras raças, justamente por conta dessa interação que já houve no passado e que ainda há. Não como era, porque o sistema mudou, a raça humana não está pronta ainda e eles tiveram que se afastar de como era lá atrás, né? Atlântida era esse ponto que quando eles ancoravam aqui, quando eles aportavam, quando eles desciam suas naves, eles se encontravam nesse lugar, além dos moradores de lá, claro, mas tinha essa interação, eles se encontravam justamente para fornecer vários tipos de troca de tecnologias, preparação também da raça, de outras raças, escolas, universidades de outras culturas. Essa interação, essa simbiose de várias culturas, né? Por isso que a raça humana é multidimensional, porque já faz parte desse projeto. Nós fazemos parte desse projeto que está ligado a várias outras raças. Somos a raça guardiã da biblioteca viva. O intuito maior da criação da raça humana é justamente para sermos os bibliotecários, digamos assim, que cuida de toda esse conjunto de informações. Então, veja que a raça humana é uma raça muito importante. Se nós estamos aqui mantendo apesar de inconscientemente, mas estamos inseridos nesse processo, nesse projeto, e uma raça nova,
com esse intuito de manter essa interação entre outras raças, e a partir dessa interação, troca de conhecimento, de sabedoria, de vários níveis. E temos dentro do nosso DNA vários outros DNAs de várias outras raças também mescladas ao nosso DNA principal, né? Nos dá aval, carta branca, nos dá possibilidade também de interação também com outros tipos de sistemas, de raças, porque temos essa, digamos, essa autorização, né? Mas isso mais para frente, quando a raça humana se desenvolver, quando nós alcançarmos um grau, né, de retorno à nossa essência principal, né? Sair dessas camadas do ego, de ilusão e alcançar de fato quem nós viemos ser como o propósito principal da raça humana, né? Atlântida era isso, até onde eu consigo acessar conscientemente. Eu passei a minha infância toda, quase um mês, uns 23 dias aproximadamente, só recebendo informações sobre a Atlântida. Na verdade, me relembrando, porque na infância eu tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E principalmente aqui nessa parte, quando era no centro, era aqui nessa parte frontal, né? E só parava quando ia para o hospital. O remédio não parava. Enfim, para ser dopado, né? Para tentar amenizar. Aí depois eu fui informado por uma entidade, né? Um ser que trabalha na linha da Umbanda, que é chamada de Pombogira. Pombogira, na época incorporou em um amigo meu. Na época era Pombogira, Maria Mulambo, se eu não me engano. Enfim. E aí ela me informou, eu era jovem ainda, ela me informou que o motivo é porque estavam ajustando a minha pineal, né? Estavam ajustando a minha pineal para ter esses acessos e outros futuros que vai ter ainda. Enfim, foi entendido isso. Passou esse tempo de quase um mês, eu fiquei toda noite recebendo informações sobre a Atlântida. Muita coisa vinha. E aí eu tinha as projeções voltando para lá, nos templos dourados, templos brancos, azuis, enfim, muito branco, azul e dourado, as cores principais. Por conta também de ser no mar, né, e tal. A Atlântida era praticamente uma ilha, né? Então, essas lembranças ficaram muito fortes. De estando lá, de caminhando, de magia, geometrias e tudo mais. Aí depois, neva do Semeio das Estrelas. Aproximadamente uns 5 anos atrás, eu fiz a minha cosmobiografia com Neva, né? Que tá até aqui, eu trouxe aqui pra gente. Aqui tudo é um documento, pra quem não conhece, é um documento que vem só com informações sobre você, né? Que é chamado de cosmobiografia. É um documento que a Neva, ela faz, né? Agora tem a Tríade Sagrada, para quem acompanha lá do Semente das Estrelas. E aí ela canaliza, né, todas as informações sobre a pessoa, sobre você, né? E aí depois dessas informações eu tive mais conexões ainda com essa interação ligada à Atlântida, né? Aí eu vou ler aqui para vocês da passagem que fala sobre a minha conexão, que foi inclusive a minha primeira encarnação aqui no sistema da Terra, né? No planeta Terra. Vamos lá. Em uma vida especial na Atlântida, foi um mago
que pertenceu. Ó, quando fala mago, não confunda com. Porque tem gente que tem ainda crenças, e aí mago, aí já associa mago negro. É claro, tem mago negro e mago branco, né? Essa coisa de mago negro e mago branco é muito relativo. Mas mago, o que eu queria falar é assim: sacerdote também é mago. Quando fala sacerdote, também está falando mago. Quando fala mago, também fala propriamente de sacerdote. Só que em níveis, né? Níveis. Eu me considero mais, além da magia, o mago é quem faz magia, que manipula, né? Energia, magia. Além da magia, tem a questão da sabedoria ancestral, né? Enfim, da geometria sagrada. Nós vamos ver aqui. Há muito tempo na Atlântida, cerca de um século antes do seu completo afundamento nas águas, havia um grupo de magos detentores de muita sabedoria e perspicácia. Eram guardiões da sagrada pirâmide de cristal que havia naquele continente. Pirâmide de cristal. Dentro dessas várias projeções que eu tive, a maioria foi de eu estando, seguindo, entrando nessa pirâmide. Uma pirâmide enorme de cristal. Eu consigo ver o formato, os símbolos, sabe? Sabe aqueles símbolos? Sabe aqueles símbolos que, não sei se vocês já viram, as pessoas desenhando daqueles símbolos. É porque eu não sei o nome que dá. Que o pessoal coloca uma imagem extraterrestre e faz vários símbolos. Mais ou menos aqueles tipos de símbolos ali. É porque eu não sei o nome que dá. Mas aquele tipo de símbolo, não é hieroglifos. Hieroglifos puxa muito para o Egito. Apesar de ter também muito. Por que trabalhavam-se com símbolos, né? Porque o símbolo é linguagem da luz. Então, o símbolo ele tem dentro dele também, não somente o símbolo, ele se liga a uma energia, porque é um arquétipo. É um símbolo que tem uma emanação de energia específica. Pronto. Por isso que fala linguagem da luz. Essa pirâmide de cristal era uma pirâmide literalmente toda de cristal, com esses símbolos em volta, com branco e dourado nas bordas e na ponta, principalmente na ponta de cima. E essa pirâmide de cristal, os sacerdotes entravam nela, esses magos, entravam nela para poder ter uma interação com dimensões mais elevadas. A busca pela sabedoria, pelo conhecimento, né? Então, eles saíam de lá, passavam-se aproximadamente vários dias, até mesmo meses, dentro dessa pirâmide, em meditação. E a projeção, eles iam para outros sistemas avançados, de dimensões superiores. Dan, você vai deixar salvo, eu vou ter que sair. Vou, meu amor, vai ficar salvo aqui lá no YouTube, viu? E aí eles passavam muito tempo lá meditando flutuando, inclusive, em volta de outro cristal, dentro desse outro cristal, dentro dessa pirâmide de cristal. Então, esses magos eram guardiões dessa pirâmide de cristal, onde tinha essa conexão mais profunda, né? Depois que a Atlântida afundou, o que aconteceu? Muitos desses guardiões levaram vários desses cristais mestres para locais específicos do planeta. Espalharam. Onde está conectado pontos da malha magnética. O Egito, por exemplo, além de ser uma entrada para Agartha, que é a terra interna, por onde muitos atlantes estão até hoje em seus corpos lá, originais, muitos cristais também foram enterrados ali, onde está a pirâmide de Gizé, ali no complexo de Saqqara, né? Esses cristais, eles foram resgatados e foram levados para pontos específicos do planeta. Esses guardiões, esses mestres, esses sacerdotes atlantes, e eu sou um porque eu sempre senti
desde criança, essa conexão forte. E, e, e Neva me trouxe aqui mais ainda sobre isso, confirmando, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui um pouquinho mais. Eram guardiões da sagrada pirâmide de cristal que havia naquele continente, né? Na pirâmide, muitas forças eram ancoradas de diversas qualidades específicas e especiais. Eles ancoravam a energia do poder mental, da capacidade de olhar com atenção ao profundo das pessoas e usava esse dom para orientar os melhores caminhos para muitos dos povos daquela região atlântica. Eram constantemente orientados por forças superiores das mais altas esferas de luz e eram muito respeitados, né? Aí aqui fala outras coisas que não vem ao caso. Então, essa conexão, ela se estabelece, ela começa a se perder, depois do afundamento, ela começa a se enfraquecer, porque o planeta já passa por uma outra etapa do processo, porque tudo que aconteceu fez parte do processo principal. Apesar de que, em relação aos dominadores que vieram e praticamente tomaram o planeta, os Anunnaki e tal, também fazia parte, né? Apesar de parecer que ficou fora do controle, mas também fazia parte do projeto. Era para ter sido exatamente como foi, né? Por uma ordem maior que rege todo esse sistema, mestres altamente elevados, eles já previram, já era para acontecer dessa maneira. Porque a sombra também serve à luz. Sem luz não existe sombra. E sem sombra também a luz não se reflete com intensidade maior. Então, a sombra também precisa da luz. Então, por mais que aconteceu da forma como aconteceu, já estava no script, digamos assim, do projeto da Terra. A ser como foi, né? Bem, eu falei na live anterior que eu estou conectado aqui em João Pessoa, uma linha Atlântica que passa aqui em cima. Uma das linhas passa aqui por cima, que se conecta com, diretamente lá, o oceano, né? O Oceano Atlântico. E esses magos, que me inclui, como disse aqui na Cosmo, esses magos, esses representantes, esses sacerdotes, eles estão posicionados e conectados a essas linhas. É por isso que eu fui retirado de lá, de onde eu estava, e vim para cá, para mais perto do mar. Por quê? Para mim poder ficar mais conectado com essa linha Atlântica, sabe? Já faz parte. É praticamente um jogo de xadrez, né? Que a gente vai sendo posicionado de acordo com a vontade superior, com a vontade divina, com o eu superior da gente. Maravilha. Então, por que a Atlântida afundou? Por conta da ganância, né? De alguns, por conta ali de quererem muito mais energia do que a própria Atlântida podia comportar. E aí convenceram os grandes a abrir mais a torneira do que já tinha de suficiente. Houve seres que queriam mais, né? Então, o que aconteceu? O sistema energético, que era todo baseado em cristais, né? Toda a tecnologia baseada na força de cristais, a energia chamada energia vril, para quem já ouviu falar, energia vril, e aumentaram demais a capacidade, sobrecarregando toda a rede, né? E causando cataclisma, né? Que aconteceu, afundamento. Eu fui um dos que ainda salvou muita coisa, levou para o Egito, e lá eu continuei. Eu e vários outros, né? A gente continuou o processo, né? Mas
Mas aí depois vieram todo aquele embaraço energético, a dominação e tudo mais foi. Aí o planeta foi descendo de descendo de vibração, foi caindo, 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 até os dias de hoje que a gente conhece, né? Bom, é uma live curta, não vou deixar tão grande. É somente para a gente entender como é que você se conecta. Como é que você se conecta com essa força? Se você sente um forte chamado com essa civilização Atlante, e você com certeza pode ter estado lá, vivido lá, como é que você faz para reconectar com essa memória que já está dentro da gente? É uma memória ancestral, principalmente por meditação, né? A meditação é o principal de tudo. Porque só voltando para dentro que você vai encontrar, né? A gente está hoje limpando muitos desses pesos. A Atlântida afundou às 18 horas. Mãe Maria, ela sempre vem trazer conforto e alento àqueles que perderam a vida naquele dia fatídico, né? Bom, nesse horário das 18, para poder limpar essa memória do sofrimento que foi naquela época. Se conectar é apenas não deixar, quando a mente tentar confundir, baralhar as coisas ali, não deixar que isso aconteça e você se permitir entrar no fluxo. Tá bom? Muita coisa, muita energia dourada, muito dourado, muito branco e muito azul. Eram as frequências. Fora antes os animais, né, que tinham. Tinha até elefante branco. Nossa. Muita coisa interessante que a gente consegue ainda recordar, relembrar. Deixa eu terminar de ler aqui. Eu acho interessante. Estava guardada ali minha Cosmo sobre o meu processo em Atlântida. Há muito tempo, na antiga Atlântida, cerca de um século antes do completo afundamento das águas, havia um grupo de magos detetores de muita sabedoria e perspicácia. Eram guardiões da sagrada pirâmide de cristal que havia naquele continente. Na pirâmide, muitas forças eram ancoradas de diversas qualidades específicas e especiais. Você, Dharani, era um desses magos com capacidade de manipulação geométrica, das geometrias de cura e da ancoragem da sua egrégora, dos 3 pilares de portais ligados às Pleiades, a Sírios e a Andrômeda, para trazer esses códigos através da sua interação com os outros da mesma raça humana, né? Eu acho interessante quando fala sobre geometria sagrada, que era algo que eu sempre... que eu sempre tive conexão. Geometria sagrada, né? Magia, essa coisa de magia, né? De mais mística. Eu sempre fui conectado. E vem de lá, de Atlântida, né? Gratidão e até logo.